Design, cidades e patrimônio. O assunto é bem enriquecedor porque fala da relação que pode ter os objetos com a cidade. O tema deste módulo é Design, Cidades e Patrimônio. O design, ele tem um conceito bem amplo. E esse conceito é interessante porque envolve o quê? O local onde ele é produzido. Ou seja, qualquer cidade, em qualquer lugar, alguém está produzindo alguma coisa. E essa coisa às vezes não nasce da natureza, as pessoas têm que produzir. E patrimônio é porque o patrimônio é, vamos dizer, aquele viés cultural. Nesse aspecto, é importante, o design funciona ligando alguns aspectos que ligam o passado, o presente, e esses dois também gerando diretrizes para o futuro. Porque exatamente a gente está falando de cima. Quando a gente fala de patrimônio, principalmente, nós estamos resgatando principalmente um trabalho, nós estamos resgatando saberes e fazeres, a gente está resgatando, no caso do design, que tem um conceito amplo, você tem um objeto, uma casa, isso tudo faz parte do patrimônio de uma cidade. E o design, simplesmente, é esse elemento que gera todo esse conhecimento que você pode trabalhar, que é gerado na cidade, e esse conhecimento você leva também como patrimônio, porque o patrimônio resgata todo esse conhecimento que as pessoas fazem, que são os saberes e fazeres. Design como ferramenta de transformação do patrimônio. A gente pode conceituar o design de uma forma bem simples. A gente pode dizer que é a relação que existe entre os objetos e as pessoas. No entanto, esses objetos eles podem ter uma conotação muito mais simbólica e significativa. Por exemplo, a gente tem que falar, nesse caso, de dois grandes designers que esse país já teve, que é o caso da arquiteta italiana, mas com um coração bem brasileiro, Lina Bobardi, e o designer Aloysio Magalhães. A importância vamos dizer, desses dois intelectuais reside que eles, primeiro, Lina Bobardi, ela trabalhou durante muito tempo, o seu trabalho na Bahia fez com que ela notasse que as peças de design que ela via com as pessoas trabalhando, pessoas da cultura popular, ela colocou um viés tecnológico, mas sem perder as características principais dos elementos naturais da cultura popular. Ela fez cadeiras utilizando a madeira natural, que era utilizada pelas pessoas, os tecidos, e isso passou até para a própria arquitetura que ela fazia. Isso em cima de quê? Ela pegava a cultura popular e usava como ferramenta de transformação, utilizando o viés tecnológico, até também para multiplicar esses produtos. Já o Aloysio Magalhães, ele foi presidente do IPHAN, e vamos dizer, o primeiro trabalho importante que ele fez foi tornar a cultura e a arte popular para serem reconhecidas, e exatamente a criação de um design de formação nacional. É o mais importante que a gente pode falar nesse tópico. Bela é uma cidade velha, já dizia o poeta em uma das famosas canções que a gente sempre tem ouvido. Na realidade, uma cidade, ela é o quê? Ela é a memória, vamos dizer assim, de várias pessoas que a habitaram. E essa memória, ela pode ser contada através de histórias, mas também em cima dos objetos. Quando a gente fala sobre memória, a gente fala sobre patrimônio, cidade, design, a gente está falando de produtos, artefatos que foram construídos em toda a história que é a cidade. Desde o começo, vamos dizer, passado, presente e também no futuro. E a gente vê isso bem explícito, principalmente em locais onde eles são apresentados, principalmente nos museus, que é o melhor local que a gente pode conhecer essa relação entre cidade, design e patrimônio. E o mais engraçado, desde quando a gente sai de casa para ir até um museu, a gente está se relacionando com objetos. Você numa parada de ônibus, não deixa de ser
um objeto de design, o próprio ônibus, os bancos, você sair de casa, você toma um café num copo. Então a sua vida toda está relacionada com o design. E o mais importante disso é que você vê que, mesmo no passado, você tinha o dia a dia com os mesmos objetos, mas eles foram diferenciados à medida que as necessidades apareceram. Um carro é um objeto de design, um ônibus também. E quando você entra no museu, aí você interage com os objetos do passado, num prédio que pode ser do passado, abrigando objetos tecnológicos do presente, mas mostrando a história do passado, do presente e apontando também ideias para o futuro. A gente não pode nunca imaginar de você ter uma cidade que não esteja ligada com patrimônio e com design. Mesmo cidades novas, elas estão também criando história. E nada como você ter o patrimônio imaterial, que é o patrimônio dos saberes e fazeres, sendo abrigado por quem? Pelo patrimônio material, que é o patrimônio edificado, contando a história das cidades e contando a história dos objetos, que é a história do design, e sendo preservado pelo viés transversal do patrimônio. Quando a gente fala com a economia, às vezes a gente sempre tem aqueles conceito de economia ligado à indústria, a gente sempre pensa, às vezes, indústria gera poluição, ela gera resíduos. Existe um tipo de economia, que é uma economia que está sendo hoje colocada no mundo inteiro, já chegou aqui também no Brasil, que é a economia criativa. A economia criativa, ela trabalha principalmente com sonhos, imaginação e criação. E o mais importante dela é o viés sustentável que ela tem, exatamente para você criar o quê? Uma economia limpa. A economia criativa hoje, ela trabalha exatamente com uma, vamos dizer assim, com uma dádiva que o ser humano tem, que é a sua criatividade, é a sua imaginação, é a criação gerando a economia, é a criação gerando emprego e renda. E hoje aqui no Brasil a gente tem, e aqui no Ceará também, várias formas de se lidar com a economia criativa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma empresa que trabalha com co-sewing. O que é isso? É você trabalhar com a parte de confecções, onde você tem uma série de coletivos fazendo um tipo de arte, fazendo um tipo de trabalhos coletivos na área de confecção, sendo abrigado por prédios antigos. Na Bahia, você tem hoje em dia uma relação com arte, com teatros, que são simplesmente, o Teatro Zoé é um teatro fantástico, porque ele é uma edificação antiga, onde as pessoas de coletivos de arte criam dentro vários tipos de manifestação artística, manifestação musical, manifestação com artesanato, e num espaço que foi revitalizado, requalificado o antigo para essa finalidade. Em Fortaleza também a gente tem hoje esse tipo de criação, principalmente dentro do Distrito Cultural de Fortaleza. Você tem prédios que estão sendo requalificados para exatamente você trabalhar o quê? Trabalhar arte em vários aspectos, você trabalhar artesanato e requalificando edificações que elas já estavam ficando arruinadas. Então, a economia criativa, além de trazer uma economia sustentável, ela também trabalha na requalificação das cidades, principalmente nos pontos que estão da cidade, os pontos simbólicos, artísticos e antigos da cidade, fazendo uma relação boa com o patrimônio edificado delas. As cidades criativas, elas já são um desdobramento da economia criativa. A economia criativa, como a gente já viu, é a economia que você trabalha com a criatividade, você trabalha com o seu intelecto, um capital intelectual. As cidades criativas, ela exatamente pega esses segmentos da economia criativa, onde você vai trabalhar dentro do espaço urbano. Por exemplo, Fortaleza, em outubro do ano passado, ela foi escolhida pela Unesco, ela foi escolhida como uma cidade criativa. E o que fez Fortaleza ser uma cidade criativa, ter esse título? Exatamente o design. E essa vertente que Fortaleza teve foi também auxiliado por outros, vamos dizer, existia uma cadeia para ajudar a Fortaleza a ter esse título. A Universidade Federal do Ceará, de certa forma, ajudou,
Federação das Indústrias do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Agora, o que é uma cidade criativa? Uma cidade criativa, principalmente, é uma cidade que usa o intelecto das pessoas, o capital intelectual, como a gente já falou, principalmente com atividades dentro da textura urbana. E o que é interessante nessas capitais culturais, que a gente pode falar cidades culturais, é que ela utiliza principalmente locais da cidade para serem requalificados. O que a gente pode falar que são os distritos culturais. O que é um distrito cultural? Imagine você ter uma rede de serviços ligada à cultura e à economia criativa dentro de um determinado setor, onde você trabalha, onde você pode morar, onde você trabalha, onde você pode almoçar, você pode lanchar e se divertir dentro de um setor. Existe isso em Fortaleza hoje, está sendo pensado com o distrito cultural, que é chamado Distrito Cultural de Iracema. Isso é bem interessante, que você pode ter uma cidade requalificada, uma cidade que tem vida. E as cidades criativas trabalham simplesmente a requalificação de espaços que estão ociosos. A gente sabe que muitas cidades, o centro da cidade funciona de manhã e à tarde. Por que não à noite? E é exatamente com a criação de serviços que você pode ter locais da cidade, esses distritos culturais, que funcionem de manhã, de tarde e à noite, gerando principalmente emprego e renda. E o mais interessante também das cidades criativas é que elas não é a geração de empregos para um determinado setor. Se você tem uma ideia, se você tem uma criação, se você tem algo que você pode criar e aí você gerar emprego e renda, você pode fazer exatamente nesses setores da cidade. E eu volto a dizer, as cidades criativas, elas trabalham principalmente com o potencial intelectual das pessoas e também com a sustentabilidade. A sustentabilidade aí vista pelo viés ambiental, porque é um segmento que não gera resíduo, até o resíduo da cidade criativa são resíduos culturais. Isso é muito importante para uma cidade. As cidades criativas hoje, você tem uma rede pelo mundo inteiro. E é importante que Fortaleza mantenha essa cidade criativa, esse título que ela recebeu. É de suma importância que também sejam criados mais distritos culturais em Fortaleza. Não somente no centro, mas em outros locais também gerando emprego e renda. A gente já viu, a gente já falou a importância. Para a gente fazer assim um fechamento interessante, é só a gente olhar o que tem aqui do lado da gente. Eu estou sendo gravado por uma câmera, existe aqui um suporte pedestais de luz. Quer dizer, isso tudo mostra um presente que daqui a 10, 15, 20 anos, tudo que a gente está vendo aqui pode ser alterado, como também no passado. A importância do design, porque tudo que a gente tem contato com objetos no dia a dia, a gente pode dizer que é a relação dos objetos com as pessoas, que a gente volta a falar, que é o design. E o mais importante, como é que eles funcionam na cidade, que a gente já ouviu falar. E a gente também tem esse viés do patrimônio. Porque o patrimônio conta a história desses objetos através dos tempos. Ou seja, é muito importante a gente ter isso como um bem cultural, porque nós estamos falando da história dos objetos que foram dos nossos avós, que são nossos agora, e lá na frente os nossos netos, eles vão estar também contando essa história. Por isso é importante a gente preservar o que é feito pela mão humana, o que é feito dentro de uma cidade, e isso o patrimônio se encarrega de contar essa história e de preservar esses bens. Daí a importância da gente falar sobre esse tema super importante aqui.